Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 10 de maio de 2017. Renan publica vídeo em redes sociais com novas críticas ao governo. O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, PMDB-AL, publicou no dia 30/03 um vídeo em suas redes sociais com novas críticas à gestão do presidente Michel Temer. Segundo Renan, o governo precisa conversar antes de definir as medidas econômicas. Corte de investimento público, reoneração da folha, aumento de imposto, terceirização geral, tudo isso junto só vai drenar as energias de uma economia que não consegue se levantar. O governo precisa conversar antes, declarou o PMDBista. O governo anunciou na quarta-feira 29 um bloqueio de 42,1 bilhão de reais de despesas previstas no orçamento e a reoneração da folha de pagamento de cerca de 50 setores para cumprir a meta de chegar ao fim do ano com um déficit máximo de 139 bilhões de reais. Mais cedo, Renan já havia subido o tom contra o Palácio do Planalto. Segundo ele, há uma insatisfação generalizada na bancada do PMDB com o governo. Em entrevista coletiva, o líder da bancada pediu maior participação dos senadores nas discussões das reformas. Ele contou que conversou ontem com os ministros Eliseu Padilha, Casa Civil, e Moreira Franco, Secretaria-Geral, para tratar da necessidade de desenhar o papel do PMDB no governo, mas negou que tenha intenção de negociar cargos com a investida. Além de criticar a reforma da Previdência, Renan afirmou que está trabalhando para que a proposta que regulamenta a terceirização para todas as áreas, aprovada na Câmara e encaminhada para sanção presidencial, seja alterada. No livro Encontro Marcado, o Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos esclarece sobre o nosso comportamento individual perante as crises da sociedade humana. Diz Emmanuel: as crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo, de modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios, e, nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Assim também, no planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a benção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro.
O deserto é, por vezes, imenso, no entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos, é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de maio, por Feijão.